Boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal. Boa noite com alegria, sejam todos bem-vindos ao canal. E hoje eu vou falar sobre a imersão Sari Doctors que aconteceu no final de semana, que foi maravilhoso. Vou trazer para vocês as atualizações que nós tivemos ali sobre o tratamento da obesidade. Vou guardar um pouquinho para o pessoal ir entrando. Vou falar para vocês as atualizações, os pontos mais importantes da imersão que teve no final de semana. Vocês podem curte, compartilha, manda para os grupos. Vamos levar informação para as pessoas nessa jornada, porque tem muito estigma sobre a obesidade, o obeso. Durante os atendimentos, eu vejo que eles carregam aí uma questão de culpa, né? As pessoas acham que eu não tenho foco, que eu tenho preguiça. E se vocês pudessem ver a dor que essa pessoa carrega, olharia com outros olhos, veria a situação do obeso com outros olhos, que a culpa não é do obeso, tá? A culpa não é dele, é uma doença que precisa ser tratada. Sou a doutora Célia Faria, sou médica nutróloga há mais de 7 anos, especialista em emagrecimento. E hoje eu vou falar para vocês as atualizações sobre a obesidade. Tudo que mudou agora em janeiro de 2025, nós tivemos algumas alterações bem interessantes. Temos aí falando em remissão da obesidade, tá? Pessoas que têm a remissão da obesidade, que é praticamente aí a cura, que é possível sim. Você dá alta para esse paciente. Eita, acho que caiu aqui, voltou novamente. Voltamos aqui. Curte o vídeo, compartilha com o pessoal, que hoje eu vou falar para vocês sobre as atualizações que nós tivemos sobre o tratamento da obesidade e trazer as novidades aí para vocês. O obeso a gente, não só o obeso, a gente, né, a sociedade como um todo, ela tem um estigma que a obesidade é culpa da pessoa, porque ela não tem foco, porque ela tem preguiça, porque ela não tem força de vontade, porque ela não quer, e não é bem assim, tá? Hoje a gente já sabe que a obesidade ela é uma doença, tem tratamento, tá? Ela está relacionada a alguns pontos importantes que eu vejo aí, onde a gente tem aquela pessoa que tem a hiperfagia, tá? Que é a compulsão alimentar, é uma vontade incontrolável de comer, a pessoa come, tá? Ou come sem perceber, ou vê o que está comendo e depois bate a tristeza, bate o desespero porque que comeu, tá? Isso tem tratamento, tem como tratar sim. E tem um outro ponto, que são aquelas pessoas que comem, né, razoavelmente bem, tem uma alimentação equilibrada, faz atividade física e não consegue emagrecer. Vai lá na balança, olha na bioimpedância, fala, nossa, tô fazendo tudo certinho e o peso não baixa. Praticamente nessas duas pessoas, a gente tem uma inflamação, tá? Uma inflamação no cérebro, uma inflamação na região do hipotálamo ali, que faz com que o organismo da pessoa passe a armazenar a energia consumida em forma de gordura, tá? Nesses dois pontos, precisa de tratamento, tá? Essa desinflamação do hipotálamo, essa desinflamação do corpo no geral. E isso está ocorrendo assim por vários fatores, tá? Geralmente pode ser os mais comuns, a má alimentação, o sono irregular. Muita gente aí
Falar quantas horas de sono que eu preciso dormir. Depende, varia aí de cada pessoa, 6 a 8 horas, tá, por noite. Mas o que é o ideal? O ideal é a pessoa dormir antes das 23 horas, tá? Por causa do pico do hormônio do GH, que começa ali a partir de meia-noite, vai até as 3 horas da manhã, o pico dele. Então a gente perde esse hormônio importante pra gente, tá? Outros pontos também cruciais aí no emagrecimento. O que acontece que quando a pessoa faz tudo e não consegue emagrecer? A pessoa está estressada, está chateada, está nervosa, está com raiva. Ela produz alguns hormônios aí que vai dificultar o emagrecimento dela. Criança fez um barulho, a pessoa irritou com o barulho. Alguém falou alguma coisa que ela não gostou, ficou chateada. No trânsito, porque pegou trânsito, porque alguém fechou ela, porque alguém não deu passagem. O que é corriqueiro no dia a dia ali, a pessoa estressa com aquilo, tem produção cortisol, consequentemente o pico do cortisol, pico de insulina. E também nós temos a leptina. Esses dois vão causar inflamação. E a leptina, a gente engorda por causa de 2 problemas com a leptina. Quanto mais a gente vai aumentando de peso, vai engordando, aumenta a produção da leptina, tá? Que ela é um hormônio responsável por que o corpo passa o pouco que come, guarda a gordura, não deixa queimar, tá? E nós temos um problema nos receptores também, que às vezes nem tem aumento assim, tá? De produção de leptina. Eu já vi algumas pessoas dosarem a leptina aí no sangue. Nem sempre tem um aumento dela, mas tem um problema no receptor. A pessoa tá com a inflamação e aquele receptor não responde, onde fica a leptina mais tempo circulante no organismo, tá? Então, assim, o que vai ajudar nesse processo? Um dos pontos que a gente vê, o diagnóstico de obesidade. O diagnóstico de obesidade, até um tempo atrás, ele vinha descrito como o índice de massa corporal maior que 25. Hoje já se mudaram isso, hoje a gente já sabe que tem que ter a clínica, tá? A pessoa tem que ter ali a hiperfagia, a compulsão, né, alimentar. E tem a questão da gordura, tá? Onde a pessoa tem aí um índice de gordura maior do que 25%, tá? Esse aí é um dos pontos que mudou, porque hoje uma pessoa com só o IMC não dá mais o diagnóstico de obesidade, porque a pessoa pode ter um IMC maior do que 25 e ser músculo. Tá? Então, hoje a gente fala em questão de porcentagem de gordura corporal, tá? Maior que 25. E os sintomas, tá? A gordura mesmo em si, e os sintomas que são a hiperfagia, a compulsão alimentar. E o tratamento da obesidade? O que tem no tratamento da obesidade? Praticamente 60%, eu já falei aqui para vocês um pouco antes, dos 10 fatores relacionados à obesidade. Daqueles 10 fatores, alguns são os mais importantes, tá? Praticamente 60% do emagrecimento está relacionado com o ponto do estresse, do cortisol, tá? Se você quiser emagrecer, foca nesse ponto, nos 60%, que o restante, com o tempo, vai se moldando. Mas se você tiver foco nesse ponto, foi uma das coisas que foi relatado lá, que quando você tem o foco nesse ponto, o emagrecimento, ele vem mais fácil, mais rápido, tá? Então, o foco está no estresse, está no cortisol. Como é que a gente controla o cortisol? Como é que a gente não estressa? Porque tudo estressa. Quem tem filho, o filho estressa. Quem é casado, o marido estressa. A mãe estressa, a sogra estressa, o trabalho estressa.
Não dá para viver sem estressar, mas não dá para eu mudar o outro, mas dá para mudar a minha forma com que eu vejo ou a minha reação em relação ao outro. A partir do momento que eu vejo como é possível ter o meu controle sobre a situação, eu não faço mais pico de cortisol. E como que a gente faz isso? Tá? Isso vem de duas formas. Tá? Essa parte de controlar o estresse, a gente consegue com duas formas. Uma é com amor, tá? Amor e compaixão. Tá? A gente tem que ter amor a si próprio e compaixão pelo próximo. Quando a gente tem o amor próprio, a gente constrói o amor próprio, autoestima, tá? Uma autoestima inabalável, a gente não deixa que o outro tire a gente do nosso dia a dia, do nosso convívio ali. E aí teve uma pergunta que eles me mandaram falando assim: mas eu nasci nervosa, eu nasci estressada, eu sou assim desde criança. Tá bom, tem como mudar. Não é porque você nasceu assim que precisa ser assim pro resto da vida. E você muda quando? Quando você quiser. A hora que você fala que já deu, que não dá mais, que você quer mudar, aí você muda. Não é por causa do outro, não é por causa do trabalho, é quando você quer, quando você decide. A partir do momento que você decide que não vai deixar o outro mais te tirar do seu sério, de tirar do seu ponto, do seu equilíbrio, ali você transforma, tá? É fácil? Não, não é fácil, é um treino, tá? Isso aí você vai treinando, uma hora você consegue, outra não, uma hora sim, outra não, até que isso passa a ser natural. Isso vai sendo de forma natural. Tem muita gente que fala assim: mas você é tão calma assim? Não, às vezes eu fico nervosa, às vezes eu fico com raiva assim, mas naquela situação eu falo: eu brigar, eu discutir, vai mudar alguma coisa? Vai resolver, às vezes vai até piorar. Então assim, eu penso: peraí, o que está acontecendo? Esse autocontrole vem com um trabalho, tá? Um trabalho que a gente faz, um trabalho que chama neurocomportamental. Não é um trabalho psicológico, não é fazendo... Como é que a gente fala? A gente fala muito meditação, tá? Não é com medicação, é neurocomportamental. Eu controlo, eu treino o meu comportamento, tá? Tem especialistas nessa área que ajudam esse tratamento, tá? Que cada pessoa ela vai ter um ponto ali para ser tratado. Cada pessoa ela tem assim o seu porquê que ela come, tá? Por que ela estressa? Todo mundo tem um gatilho. A gente pega esse gatilho e trata, tá? No geral, a gente tem muita ansiedade, tá? Tem ansiedade que está muito relacionado mais com o tratamento da obesidade. Ansiedade, depressão, autoestima, baixa autoestima. Engraçado que a gente não se vê, não se vê ali com mérito. A gente tem o hábito de não se ver com mérito, mas se a gente começar a se ver, a ver a gente com os olhos do outro, a gente vê o quanto a gente é importante, porque o outro às vezes dá mais importância na gente do que a gente mesmo. E eu vejo isso assim, eu comecei a perceber com os estudos, né, do neurocomportamental, que eu já fiz o treinamento. Nesse final de semana também foi abordado, né, na imersão, essa parte mais voltada para a obesidade. E eu via pessoas assim, talentosas, pessoas extremamente inteligentes, que não se via
não se via como com aquele talento, com aquele conhecimento. Falava, como é que pode você não se rever, você não se reconhecer? Então olha para você tem o seu valor, você tem o seu conhecimento, você tem a sua habilidade. Ah, mas eu não sou bom em nada, eu não sou bom em nada. Treina. Tudo é treinável, tá? Ninguém nasce sabendo, ah, mas fulano tem o dom. Tá, fulano tem o dom, mas qualquer um de nós que quisermos, a gente treina e fica tão bom igual. Não é porque o outro tem o dom que é melhor, não, tá? A gente pode treinar e ficar tão bom quanto ou até melhor, tá? A partir do momento que a gente quer, que a gente decide mudar. Então vamos falar lá dessa parte do neurocomportamental. Por que a gente come? A gente come às vezes por ansiedade, por tristeza, por merecimento, tá? Tem alguns pontos aí que às vezes a gente come por alguma dor, a gente não fala, um ponto fraco, uma dor ali, algo que tá como se fosse tá? Aquela agulhinha que fica ali te espetando, aquela dorzinha que fica ali e você fica comendo, pensando, remoendo aqueles pontos ali. Essa é mais fácil de tratar. Quando a pessoa tem essa dor, ela consegue identificar mais fácil, aí é mais fácil para a gente tratar no neurocomportamental. Tem um outro fator que também é abordado em livros, que quando a pessoa come pelo lucro secundário. Quando eu como para, um exemplo, para chamar a atenção de alguém que fica ali, tadinho de fulano, tá gordo, vou ajudar, tadinho, por que come tanto? Fulano não come tanto assim. A pessoa não vê que está fazendo isso para chamar a atenção, não é proposital, tá? Não é proposital. A pessoa faz sem perceber, e nisso ela tem uma relação com a comida, com a alimentação, com um fator de engordar, tá? Esse é um pouco mais difícil de tratar, porque é mais difícil para a gente, no neurocomportamental, pegar isso e para a pessoa descobrir aonde está esse gatilho, o que está fazendo, o que está prendendo ela ali, o que está dificultando ela nesse processo, tá? Pela dor é mais fácil, pela dor a pessoa fala, é isso. Pela parte do lucro secundário, é um pouco mais difícil a gente pegar essa questão. Então, não é 100% das pessoas que vão chegar que a gente vai conseguir tratar. Também não é. A medicação, tá? A medicação auxilia muito, tá? Só que a medicação emagrece. A medicação ela vai te emagrecer, tá? O tratamento da obesidade, que é um outro ponto, tem que tratar a parte neurocomportamental, tá? Porque você não vai usar remédio pro resto da vida, não vai ficar de dieta pro resto da vida. Você tem que colocar o seu corpo numa situação que ele não se inflama no dia a dia, ele não se inflama com a sua alimentação normal, porque você não vai ficar de dieta pro resto da vida. Então, você tem que tratar essa parte neurocomportamental para ter uma vida normal, tá? E comer o que quiser sem ficar acumulando, tudo que come engorda, tá? E nós tivemos vários exemplos lá de gente que fez esse processo, esse tratamento, e aí viajou, tirou lá 15 dias de viagem, não engordou 1 quilo, comeu tudo que quis, não engordou. Por quê? Porque ela decidiu, porque ela entendeu como é que funciona o processo, tá? Então não tem essa questão de vou ter que viver de dieta pro resto da vida. Não, eu não vivo, eu como o que eu quero. Tem gente que me pergunta, e o álcool? Durante o tratamento, não recomendo usar. Sei que tem pacientes que usam um dia e emagrece igual, tá? Isso aí emagrece igual. Eu uso, às vezes, um vinho, uma cerveja, não é todo final de semana, tá? Mas uso sim, e
Por que que eu não engordo? Como pizza, adoro pizza, massa, lasanha, macarrão, um docinho todo dia, um chocolate 70% todo dia. Mas eu faço escolhas para o meu organismo e principalmente na parte mental, para não ficar engolindo sapo, ficar engordando não, tá? Pensa nisso. Isso aí é uma analogia que a gente fica comendo as nossas emoções, tá? Passando aquilo para dentro e engordando à toa, né? Então vamos lá, tô com a colinha aqui, que eu já falei. Uma dúvida, uma questão que eles me mandaram, que me perguntaram também. Uma cirurgia bariátrica. Se eu sou contra ou se eu sou a favor? Não sou contra a cirurgia bariátrica, tá? Não sou contra. Algumas pessoas, tá? Tem indicação de cirurgia bariátrica, sim. Hoje, se você for olhar lá o contexto da cirurgia bariátrica, o que é? Passar pela nutricionista, passar pela psicóloga, fazer esse processo e fazer a cirurgia bariátrica, tá? Exatamente por quê? Porque tá aqui, tá? Não adianta eu ir lá, tirar um pedacinho do meu estômago, não conseguir comer, porque aos poucos isso vai voltar, tá? Se a gente olhar os artigos científicos, 50% depois de 2 anos tem um reganho, tá? Tem gente que tem até mais probabilidade. Porque foi feito o emagrecimento, um tratamento da obesidade, a compulsão ali, e ela começa a comer um pouquinho, vai aumentando, passa a comer mais, tá? Às vezes está todo inflamado, não faz da forma certa que pede-se inclusive a cirurgia, e aí volta com o reganho, tá? Então não tem nada contra a cirurgia feita como eu vejo muitas pessoas fazendo aí, parte nutricional, parte mental, tá ok, então agora eu quero fazer cirurgia. Beleza, não tem problema nenhum, tá? Os procedimentos estéticos são ótimos, para quem faz lipólise, para quem faz abdominoplastia, cara, é excelente, tá? Isso ajuda a aumentar a autoestima. Mas você tem que entender que você tem que se amar como você tá? Só depois que eu emagrecer que eu vou me amar? Não, tô gordinha, mas eu me amo assim, tá? Tô assim, mas eu me amo dessa forma. E por isso que eu me amo, que eu vou me cuidar, que eu vou me tratar, que eu vou emagrecer. É assim que a gente passa a entender esses processos neurocomportamental, tá? Gente, alguma dúvida, vocês vão escrevendo aí pra mim, tá? Tô vendo aí o pessoal, muita gente. A Gil, Enzo, Linda, Rayane, Caroline, Luciana, Eduarda, Milena, mandando as dúvidas de vocês. Andréia, a Ilma Gontijo tá sempre aí. Ariadne, Coisinha de Lulu, Maria, Rosângela, Larissa, Patrícia, boa noite a todos. Vão mandando a dúvida de vocês, tá? Uma das coisas que eu falo com o pessoal, como é que eu dou alta para o paciente? Quando se dá alta? Já deu o diagnóstico e a alta? A alta é a remissão, tá? Dos sintomas, que é a hiperfagia, a compulsão, tá? E quando tem o índice de gordura menor que 25, a gente dá alta para esse paciente. E como que a gente faz para tratar essa parte do estresse? Uma das coisas que eu falo você tem um problema? Consegue escrever a solução do problema? Trabalha nessa solução e resolve. Olha, eu tenho esse problema e não tem solução. Não tem como resolver. Se não tem como resolver, entrega para Deus, tá? Ele é quem faz, que tem o poder para resolver o impossível, que não é, tá? O que não é da nossa alçada, que não está nas nossas mãos, tá? E você vai ficar se estressando por uma coisa que não tem solução. Mas o meu filho está com câncer. Mas a minha mãe está com câncer. Tá. Você tem o poder de curar eles? Não tem.
Você estressada, você inflamada, vai adoecer mais, vai prejudicar a você mesmo? Vai. Tá? Então, quando você tem bem claro a sua autoestima, o seu amor próprio, tá, meu filho tá assim, minha mãe tá assim. Olhar de amor com você, compaixão com o outro. Tem como resolver? Resolve. Não tem como resolver? Entrega para Deus, tá? Não fica remoendo, que aí você fica se machucando com coisas que não tem solução, tá? Se Deus decidiu assim, que assim seja, que seja feita a vontade dele, tá? Porque o mundo que a gente vive é assim, nem sempre é a nossa vontade, é o que a gente quer, como a gente quer. As coisas acontecem porque ele escolheu que seja assim. Por mais que a gente traçou algo diferente, como se diz, tem que ter fé e paciência, né? Vamos lá. O que mais que temos aqui para vocês? Já falei aqui. Uma questão muito importante. Gosto muito de falar com as pacientes. Como que eu treino para ter amor próprio? Como que eu treino para me colocar em primeiro? Se eu tenho o hábito de colocar o meu trabalho em primeiro lugar, a família em primeiro lugar, os filhos em primeiro lugar, como é que eu treino isso? Que eu vou te dar uma analogia para você entender. Seu celular, você usa muito ele, você precisa muito dele. Tá com 2% de bateria. E aí chega alguém para você e fala assim, me presta seu carregador? O que você fala para a pessoa? Só um pouquinho, a hora que estiver aqui no nível bom, aí eu te empresto. Preferência, você escolhe, você dá preferência para o seu celular, para carregar um pouquinho, para ter um pouquinho de bateria ali, para depois emprestar o carregador. E na vida, o que você faz com você? Você deixa de ter uma alimentação saudável, porque então você deixa de se colocar em prioridade em função do próximo. E por que com seu celular você faz diferente? Você vira e fala, não tenho dinheiro para o tratamento agora, mas por que quando seu carro dá problema, quando o seu telefone estraga, você arruma uma forma? Mas para você, o seu bem mais valioso, que é o seu corpo, você não dá um jeito. Para você, você não se permite. Fica a dica para vocês pensarem. Toda vez que vocês falar assim, é difícil me colocar como prioridade, é difícil um tempo para mim, um tempo para me cuidar, pensa, a bateria do meu celular tá acabando. Eu estou dando prioridade para carregar ele primeiro ou para carregar o do outro. Pensa sempre nisso. Quando tiver essa dúvida, para você. Vamos lá. Pessoal, vou passar aqui para vocês as dúvidas, as perguntas, tá? Só para recapitular tudo aquilo que eu já fui falando. As pessoas me enviaram, precisa de medicação para emagrecer? Depende, tá? Nem todo mundo no tratamento da obesidade precisa de medicação. Tenho muitas pacientes que não emagreceram sem medicação, tá? A medicação eu uso quando tem compulsão alimentar, a hiperfagia, né? Que é a compulsão, quando tem uma ansiedade ali, tá? Então são medicações nesses pontos ali para o tratamento, tá? A medicação eu uso nesses pontos, nem todo mundo precisa, tá? Tem gente que vai super bem. Pessoas aí na menopausa, tá? Eu acompanhei uma paciente, eu acompanhei o emagrecimento dela.
que ela tá ali com 55, 60 anos, na menopausa. Falou, não quero medicação não, já tô bem. E emagreceu 15 quilos, sem medicação. Tá? Ela colocou na cabeça dela, me amo assim, sou assim. A gente fez a parte hormonal dela, né? Claro que nessa idade estava ali com deficiência, fez a reposição do estradiol, equilibrou sono, alimentação, as vitaminas que não estavam muito bem, os 10 fatores lá do emagrecimento. Não precisou de medicação. Autoestima lá em cima, linda, maravilhosa. De vez em quando ela aparece por aqui, acompanha aqui. Sempre manda recadinho lá. Depois eu vou postar para vocês os recadinhos que ela me manda aqui. Excelente. Então, é possível se emagrecer na menopausa e sem medicação, tá? Outra pergunta sobre a bariátrica. Já falei aqui que eu não sou contra. Outra pergunta, tem que fazer dieta pro resto da vida? Não, tá? Não tem. A partir do momento que o seu organismo passa a entender que não precisa mais armazenar, que ele se torna um gastador de energia, que eu já mostrei para vocês nas aulas ali passadas, que a gente gasta mais energia parado do que nas atividades físicas. A partir do momento que o seu organismo passa a ser um gastador, um queimador de gordura, tá? A gente dá alta e você vai viver normal, comendo normal, tá? Não tem essa questão de viver de dieta pro resto da vida, é uma escolha sua, tá? Você vai escolher o que você vai comer. É claro que se você escolher comer pizza todo dia e sorvete todo dia, vai engordar, tá? Isso aí vai engordar. Até porque quando você passa por esse processo do saudável, você passa a comer coisas muito doces, coisas que tem muito glutamato monossódico. Você vai começar a sentir que o corpo está mais lento, tá mais cansado, e você não quer ficar assim, você passa a fazer boas escolhas para você, tá? Outra pergunta que me mandaram. Vou poder comer de tudo? Gente, comer de tudo sim, comer tudo que vier pela frente não, porque quando a pessoa come tudo que vem pela frente é compulsão, é hiperfagia, você não está de alta do tratamento, tá certo? Já falei que é possível emagrecer sem usar remédios, tem aí uma paciente que inclusive na menopausa conseguiu emagrecer. E outra dúvida que me mandaram, preciso fazer atividade física para emagrecer? Depende, tá? Depende do seu caso, tá? Se você conseguir fazer o gap calórico, que é o seu gasto de energia ser maior do que a sua ingestão, não precisa, tá? Recomendo fazer? Recomendo, é mais rápido, tá? É mais fácil. A atividade física é muito importante na serotonina, na dopamina, na adrenalina, tá? Faz muito bem para o organismo. E a atividade física bem feita, junto com a quantidade de proteína ideal, não vai deixar você virar geleia, tá? Porque às vezes a gente emagrece e fica flácido. Então, para evitar essa questão da flacidez, eu recomendo a atividade física sim, tá? Com o uso das proteínas, vai te ajudar muito. Pessoal, respondi tudo aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui que ficou sem responder. Respondi. Se ficar mais alguma dúvida, deixa aqui embaixo para mim, vai ficar salva para vocês, tá? Para tirar esse estigma, a culpa é do obeso, ele não tem foco, tirar a culpa, porque é muito triste quando a pessoa fala assim, me ajuda, porque as pessoas me olham, e assim, me olham, faz foco, e não é isso, é uma doença, tá? Próximo, de perto, porque tem recaída, não é todo dia que a gente tá bem, não é todo dia que a gente tá feliz, tá? Então tem esse acompanhamento, se une a pessoas que têm esse propósito, que quando você está numa comunidade com esse propósito, uma ajuda a outra, uma abraça a outra ali, vai ajudando, porque ir sozinho também é mais difícil. Se você está no meio de pessoas que
não tem o mesmo propósito que você, fica mais cansativo. Mas também é possível, tá? Se você é possível sim. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo vídeo. Se gostaram, se tiver dúvidas, deixa aqui, tá? Suas dúvidas. Pessoas magra, feliz e linda. Pessoas aí no seu dia a dia. Boa noite. Até a próxima quinta-feira. Fiquem com Deus. Tchau.